Catedral de Brasília, também conhecida como Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, é um monumento religioso e turístico icônico da capital federal do Brasil. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 31 de maio de 1970, é famosa por sua arquitetura moderna e impressionante, que inclui 16 pilares curvos de concreto branco que se estendem em direções diferentes e se curvam em direção ao céu. Com certeza é um importante marco religioso e arquitetônico do Brasil. Diversas foram as catedrais construídas no mundo pela Igreja Católica. Duas delas bem conhecidas por nós brasileiros são as catedrais de Notre Dame e a Catedral de Milão, na Itália, construídas no período medieval. A Catedral de Brasília não é uma das mais antigas do país e nem mesmo tem uma arquitetura gótica como as outras. Entretanto, não deixa de ser menos importante para os cristãos ao visitá-la, por mais que seja extremamente turística e ainda seja o cartão postal de Brasília. É uma catedral moderna, construída durante o boom econômico brasileiro na década de 1960. Ela é um símbolo do poder e influência da Igreja Católica no Brasil. Embora as catedrais de Brasília, Paris e Milão tenham sido construídas em momentos diferentes da história, elas compartilham a mesma importância histórica e geopolítica para os seus respectivos países e para a Igreja Católica. Mas afinal, o que vem a ser uma catedral? Catedral é considerada centro de uma diocese, onde o bispo normalmente preside importantes liturgias. A palavra catedral deriva do latim catedra, que significa a cadeira que o bispo senta e onde celebra a missa ou outros eventos litúrgicos. A Catedral de Notre Dame, localizada em Paris, e a Catedral de Milão, na Itália, são duas das mais conhecidas catedrais do mundo. Ambas foram construídas durante o período medieval e em um momento em que a Igreja Católica exercia um grande poder tanto na Europa quanto no mundo. Ambas foram erguidas como símbolos do poder religioso e da riqueza da Igreja Católica. A construção das catedrais de Notre Dame e de Milão se iniciaram durante a Idade Média, um período marcado pelo fortalecimento do poder religioso e da Igreja Católica na Europa. Na época, a construção de catedrais era vista como uma forma de exibir o poder e a riqueza da Igreja. As catedrais eram verdadeiros símbolos de um tempo em que a Igreja era a principal instituição da Europa. A Catedral de Milão, por exemplo, foi construída entre os séculos XIV e XIX e representa um exemplo da arquitetura gótica italiana. Já a Catedral de Notre Dame, construída no século XII, é um dos exemplos mais icônicos da arquitetura gótica francesa. Ambas são monumentos históricos que representam a riqueza da Igreja e a importância da religião no passado. No entanto, a Catedral de Brasília representa um outro aspecto do poder da Igreja Católica. Ela foi construída em um período em que a Igreja buscava manter sua influência na América Latina, em um momento em que o Brasil passava por um desenvolvimento econômico sem precedentes. Os 50 anos em 5 da Era JK transformou o centro-oeste do Brasil numa terra que jorra leite e mel, segundo as profecias do Santo Dom Bosco. A catedral foi construída simultaneamente com a construção da nova capital do país e representou um símbolo do poder político e religioso no Brasil. A Igreja Católica tem desempenhado um papel importante na geopolítica mundial por séculos. Durante a Era Medieval, por exemplo, a Igreja exercia um imenso poder em toda a Europa e isso se refletiu na arquitetura das catedrais. Já no século XX, a Igreja Católica se envolveu em conflitos políticos em vários países da América Latina. A construção da Catedral de Brasília reflete esse poder e influência. É possível listar algumas curiosidades e fatos históricos que cercam as famosas catedrais europeias, como a Catedral de Notre Dame e a Catedral de Milão. Além de servir como importantes locais de culto e adoração, essas catedrais são ricas em história e possuem muitos segredos que ainda hoje são objetos de fascínio e admiração. Por exemplo, a coroa de espinhos de Jesus Cristo pode ser encontrada na Catedral de Notre Dame, enquanto a Catedral de Milão abriga a unha de Jesus que teria sido trazida de Constantinopla durante a Quarta Cruzada. Além disso, como são igrejas de centenas de anos, essas catedrais colecionam muitas histórias e acontecimentos que ocorreram na Europa desde o século XII.
Entre eles, destacamos a coroação de Napoleão Bonaparte na Catedral de Notre-Dame, a coroação de Henrique VI da Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos, a beatificação de Joana d'Arc e as invasões francesas durante as guerras napoleônicas. Porém, a história também registra acidentes trágicos, como o saqueamento de muitas estátuas e vitrais que foram danificados ou destruídos ao longo dos anos. Um desses acidentes mais recentes ocorreu em 2019, quando a Catedral de Notre-Dame sofreu um incêndio que danificou severamente a estrutura do telhado e da Torre Norte. Felizmente, grande parte da arte e relíquias dentro da catedral foram salvos, mas a reconstrução da Catedral de Notre-Dame ainda está em andamento, com uma previsão de conclusão para 2024. A Catedral de Milão teve uma história tumultuada durante as invasões francesas, quando foi seriamente danificada pelas suas tropas em 1796. A reconstrução da catedral só começou em 1805, após a completa tomada de Milão por Napoleão. As obras foram concluídas em 1813, mais de 400 anos após seu início em 1386. No entanto, somente no século XX, as 5 portas da fachada da catedral foram trocadas, em 1965 e finalmente consagrada. No Brasil, a Catedral de Brasília é um importante marco arquitetônico e religioso do país. Muitas pessoas desconhecem que a catedral tem um porão subterrâneo que é usada como cripta funerária. Lá estão enterrados Dom José Nilton de Almeida Batista, primeiro arcebispo de Brasília, além do segundo arcebispo e um bispo auxiliar. A cripta é aberta ao público e fica localizada no subterrâneo da nave, por trás do altar principal. Em resumo, as catedrais de Notre-Dame, Milão e Brasília compartilham uma importância histórica e geopolítica comum. Elas representam o poder e a influência da Igreja Católica tanto no passado quanto no presente. Embora tenham sido construídas em momentos e contextos diferentes, elas continuam a ser símbolos icônicos da arquitetura religiosa e da influência da Igreja no mundo. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como este e ative o sininho para receber notificações. Até mais!